Olá, vamos à gravação do comentário desta segunda-feira, dia 8 de junho, para mais de 300 emissoras de rádio, que já terão publicado o comentário na hora que você estiver vendo. Não esqueça de se inscrever, se ainda não estiver inscrito, a gente está chegando aí a 1,5 milhão, e de dar o seu like ou o seu dislike ao final. Bom dia. Ontem houve manifestações em todo o país. A mídia, em geral, não deu os números. Eu ouvi até um comentarista dizer que as pessoas evitaram aglomeração, por isso não saíram de casa para fazer a manifestação. Mas então por que marcaram manifestações, né? Não deram os números, aí eu contei, né? No Rio de Janeiro, em Copacabana, tinha mais ou menos 100 pessoas. Né? Em Belém, eu contei 11 pessoas. Né? Em Brasília, 300 pessoas. E em São Paulo, um amigo meu da Globo News contou de 500 a 1.000, e eu concordo com ele, lá no Largo do Batata. Né? E, de um modo geral, houve prisões de gente que trazia bastões, trazia barras de ferro, trazia gasolina, trazia álcool, né? Trazia garrafas com azeite e gasolina para fazer coquetel Molotov, né? Tanto em Belém, quanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, houve prisões. Enfim, manifestações, algumas faixas, em geral eram faixas vermelhas, né? Mas tinha uma faixa preta que estava escrito pela democracia. Aí é fácil, né? Brigar pelo que já temos é fácil. Aliás, já temos agora a democracia e sem corrupção, né? Liberdade para tudo, para xingar o presidente, para xingar ministro do Supremo até que não tem muita, porque acaba sendo processado. Mas, de um modo geral, as liberdades de opinião, de ir e vir, de fazer manifestação, estão absolutamente em voga no Brasil, né? Bom, mudando um pouco de assunto, eu queria registrar essa briga aí por números, né? Aí dá uma dica para vocês, né? Vocês que podem entrar aí no site da transparência.registrocivil, tudo junto.org.br. É o registro dos óbitos em cartórios. Aí é fácil a gente acompanhar. É ali, essa é a fonte, né? Porque o Ministério da Saúde recebe das secretarias estaduais de saúde. E os cartórios não, os cartórios têm fé pública, né? E a família vai lá registrar a morte de um ente querido, né? Com a causa mortis escrita e assinada por um médico, né? No atestado de óbito. Então a gente vê que o total de mortes este ano no Brasil, nesse site, está 544.480. De Covid, 32.709, ou seja, 6% das mortes, né, tem sido da Covid-19. Se a gente comparar o mês de maio do ano passado com o mês de maio desse ano, a diferença é de 11.000 mortes a mais neste ano. Aumentou a população, aumentou as mortes por Covid-19 e diminuiu o número de mortes por homicídios e por acidentes de trânsito. As mortes por pneumonia no ano passado foram 51.000, este ano 38.000. Né? Enfim, e no mundo inteiro as mortes estão passando de 400.000 por Covid-19, e aí fica o registro que morrem por ano 600.000 por HIV, 3 milhões por câncer e 1 milhão por tuberculose. Né? Só para a gente falar na relatividade dos números, né? E, por fim, está todo mundo falando aí de Suécia e tal. O nosso vizinho, logo ali, o Uruguai não fez nenhuma quarentena, né? O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes e teve 23 mortes por Covid, o que dá 7 mortes por milhão de habitantes. Fecharam as escolas e as fronteiras, e nada mais. O presidente pediu a responsabilidade de todos, né, que se cuidassem, principalmente se fossem grupos de risco. E os resultados foram esses, né? Talvez um dos melhores resultados do mundo está aqui, na nossa fronteira sul,
né, que a gente não cita, não sei por quê. De Brasília, Alexandre Garcia.